deve ter vindo esse horário, né? Vou trazer um pouquinho mais de informação também, vou tentar trazer alguns conteúdos, né? Eu já consegui encontrar problemas para a gente poder resolver um pouquinho aqui, a gente fazer alguns estudos de caso também. Então eu sou o Eric, eu vim lá de São Paulo, né? Tô, na verdade, sem dormir desde ontem, vindo de Goiânia também, fazendo bastante bagunça por aí. E o nosso objetivo é usar a programação para se divertir, né? Então, o negócio, pô, usar a programação para fazer cadastro de produto, cadastro de cliente, pô, isso aí é tudo muito chato, né? Vamos ver o que daria para a gente realmente melhorar a nossa vida e a gente melhorar o nosso dia a dia. Então, o nosso objetivo aqui é começar a entender como é que você pode criar seus próprios robôs para melhorar o seu dia a dia, né? Pô, às vezes você fica mandando uma planilha de Excel toda hora, ou às vezes você tem que ligar para todo mundo, né? Eu comecei a namorar recentemente, né? Começou a cobrar de atenção, eu falei, vou criar um robô para ficar mandando oi, né, mano? Eu não ia saber, mas ia ajudar, né, mano? Pô, e dá pra gente pensar em muita coisa, né? E o mais legal que eu falo, né, cara? Quando a gente pensa em fazer alguma coisa pra zoeira, é quando a gente começa a fazer as coisas mais legais, mais avançadas, né? Então, eu vou mostrar depois um negócio que eu fiz para o meu benefício, que o pessoal olha, né, e fala assim, pô, mano, eu sabia que você fazia isso, talvez fique legal, talvez não fique. Então vamos começar, né, mano? Só pra gente começar, pra gente ver um pouquinho o que vai falar. A gente vai falar um pouquinho do que é o robô virtual, né? A diferença do que as coisas funcionam ou não. Como é que a gente pode automatizar as coisas trabalhando com esses robôs virtuais. A gente vai pegar e vai usar umas palavrinhas pra gente zoar o professor, né? Só pra saber quem é de tecnologia aqui, mano. Ó, bastante gente. Oh. Acho que o microfone falhou. Acho que ele morreu. Beleza. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Então beleza, mano. Então vamos falar de algumas diferenças, né? Então, web crawling e web scraper, né? Algumas palavras que a gente zoar os professores de técnica, às vezes eles se confundem com algumas palavras e a gente pode bater isso. E no final vamos tentar criar um robô junto pra gente tentar extrair informações públicas, né? Mas poderiam ser privadas também, de um site público pra gente poder roubar essas informações. Na verdade não é roubar, né? Já tá no público, a gente só vai guardar essas informações pra gente. Então o robô virtual, né, mano? Quando a gente pensa em robô virtual, a gente já pensa na parte física, né? A gente pensa, pô, tem virtual, mas tem um robô, a gente pensa, pô, é algo que eu consigo mexer com ele, algo que eu consigo manipular. Mas no fim é algo repetitivo que você consegue melhorar a sua vida como pessoa, né? Então é começar a pensar realmente o que você poderia fazer para gastar menos tempo, para poder gastar mais em breve, né? Que é o que a gente fala, pô, se eu consigo economizar tempo de um lado, eu consigo usar esse tempo do outro lado, né? Não é nem para tirar trabalho de ninguém, né? Então é basicamente para facilitar o nosso trabalho humano, né? Então tem muita gente de call center que tá, pô, a galera tá migrando de área porque tem robôs sendo criados o tempo inteiro para conseguir manipular voz, para conseguir manipular texto, ou a gente cria coisas para automatizar tarefas repetitivas, que a gente fala, pô, preciso mandar um e-mail todo dia para alguma pessoa, eu preciso lembrar de todo final de mês eu fazer a contabilização das minhas contas e mandar para alguém, né? Ou melhor, né? Eu quero ir pro Hackdown lá, que tem um evento que é específico, que só abre um dia antes, eu queria criar um robô para comprar todos os ingressos para mim de uma vez e vender mais caro, né? Dá para fazer também, né, mano? É só trazendo as ideias, né? E o que eu falo, né, cara? Se a gente pega... Acho que vai, hein? Agora vai, mano. Se a gente consegue pegar esse tempo que a gente está fazendo manual, né, pô, abre 3 sites, né, cara? Eu construí um robô, não tão recentemente, que a gente precisava ver 3, 4 sites para poder ver investimento, né? Então a gente foi lá, a gente criou um robôzinho que vai em cada um desses sites e mostra para mim um aplicativo que a gente fez em um dia. Então foi algo que realmente automatizou a nossa vida para a gente começar a pensar em outras coisas, né? E todas as suas tarefas podem ser automatizadas, né? Então o negócio é bem bacana, né? E é o que a gente fala, né? O web scraping, alguém já tinha ouvido, alguém não ouviu esse termo web scraping ainda? Oh, beleza, mano. Quem já ouviu web crawler? Só pra gente saber. Ó, beleza. Então, pô, vamos fazer uma pergunta, né? Primeiro, né? Ah, já dei spoiler, né? Porra, mano. Quando você vai pra faculdade, a primeira coisa que o professor fala entre os dois é a mesma coisa. Você fala, vou fazer um crawlerzinho aqui, né? Então vamos tentar explorar um pouquinho essas palavras-chave antes da gente começar a entender ou criar alguma coisa, né? Então, são coisas que são parecidas, mas elas têm algumas similaridades ou algumas diferenças, né? Então vamos começar pelo web crawler, né? O web crawler nada mais é do que a gente extrair informações, né? Então, pô, se eu estou lendo um site e eu quero retirar a cotação de dólar e guardar para mim, isso é o que a gente chama de raspagem, né? É extrair informação. Isso não é um crawler, né? O crawler a gente já vai falar, né? Então tudo que eu vou lá, eu consigo guardar informação, eu consigo salvar para me poder tomar a iniciativa de alguma coisa,
eu consigo fazer com o scrapping, né? Então, o Google, ele tem vários robôs que fazem scrapping para poder indexar o seu site, para poder fazer várias coisas, e é usado também para fazer pesquisa, né? Então, a gente consegue entrar e pensar em tudo isso, né? Ou, na verdade, confundi, né, mano? O web crawler é para pesquisa, né, mano? O web crawler é somente leitura, né? Eu vou lá, dou uma analisada nas informações, eu vou clicando em vários links, eu vou entrando nas árvores, e aí eu tenho web scraping, que é para retirar essa informação, né? Então, com um, eu leio as informações, e com o outro, eu extraio as informações, guardo no banco de dados e tomo a decisão. Mas para que a gente está falando isso, né? Só para quando chegar em casa, saber como precisar, né? Saber como ir atrás e como a gente pode trabalhar com tudo isso, né? Então agora a gente já sabe como usar o professor, né, mano? Ouviu ele falando que tudo é web crawler, tá errado, né? Extraiu informação, é web scraping, né? Já dá aquela corrigida para dar aquela zoada, né? Essa é a nossa ideia, né? E aí alguns cenários que a gente começa a pensar, né? Como é que a gente traria isso para nossa vida, né? Então, pô, tem bastante desenvolvedor fazendo isso, né? Monitorar site de leilão, né? Pô, eu quero comprar um Celtinha lá, mano, mas eu quero, quando chegar no valor específico, eu quero clicar em comprar, né? Ou se tiver somente 10 pessoas fazendo, eu quero que ele vá lá e extraia informação para mim. Ou cotação de moeda, né? Pô, quero fazer robôs para comprar e vender Bitcoin, né? Comprar e vender criptomoedas, né? A gente pode entrar em vários websites, extrair as informações e tomar decisão se eu quero comprar ou não, né? Então, no fim, cara, o que a gente fala, né? Nós, desenvolvedores, a gente está perdendo dinheiro, né? E geralmente é o CEO que chega e fala, faz esse produto aqui, mas no fim quem desenvolve é o desenvolvedor. Se a gente pensasse nessas ideias, a gente estaria muito mais rico, né, mano? Então, vamos começar a pensar mais como é que a gente poderia fazer isso, né? E aí a gente começa a entrar em alguns outros pontos, né? Tem alguns sites que eles não fornecem APIs, não fornecem serviços, e a gente tem que entrar no site deles e manipular as informações. Hoje, no nosso governo federal, a gente tem algumas informações que são públicas, mas a gente precisa quebrar a caixa. Para mim, faz o menor sentido. Se você tem informação pública que é aberta para todo mundo, por que você não pode deixar um robô ter essa informação? Então, a gente tem formas de capturar essa informação, mesmo com caixa, mesmo com outras informações. Mas aí é mais usado para maldade, né? Dá para fazer também. E aí, um negócio que eu acho mais legal, né? As pessoas falam assim, cara, você acha que dá para pegar um site, pegar a informação desse site do outro? Você fala, mano, um usuário comum consegue? Uma pessoa consegue fazer? Se a pessoa consegue fazer, o robô também consegue. Então não temos limitação. Ah, cara, é um sistema desktop. Mano, você consegue tirar print de pedaços, analisar um pedacinho da imagem e comparar para ver se é o botão que você estava querendo ou não e clicar nele. Então hoje eu trabalho numa empresa que é uma empresa financeira e a gente tem diversos robôs colhendo informações de bancos, de empresas bancárias, né, para enviar e receber dinheiro. E muitos deles estão com sistemas antigos, né? Eles não conseguem fornecer para a gente e a gente resolve boa parte das coisas criando robôs, né? Então, o que você fazer com 10 pessoas ligando, escrevendo coisas, você consegue criar um robô que escala e consegue trabalhar isso de uma forma bem mais bacana e consegue redimensionar essas pessoas para coisas mais produtivas que realmente precisa de tomada de decisão, né? E é o que eu falo, né? Pô, quando a gente pensa no algo, a gente tem que começar a entender alguns passos. Quando a gente vai como usuário, a gente tem que sair clicando em todos os botões, a gente tem que chegar a basicamente uma linha, né? Uma árvore de decisão para a gente poder entender o que acontece. Mas nós somos desenvolvedores, né? A gente pode analisar o que o site está fazendo para a gente encontrar um caminho mais curto, né? Então ele está batendo lá, pô, tá batendo no Google toda hora, mas eu vi que a URL mudou, se eu trocar o texto da URL, às vezes eu consigo obter a informação inteira. Tem uma grande empresa de cursos em São Paulo, não posso falar o nome, que aconteceu que eles tinham vários cursos pagos e aí o desenvolvedor descobriu que era só alterar o URL que ele conseguia pegar todos os outros cursos. E ele foi, baixou toda a informação e jogou no torrent pra galera. Muita maldade, mas realmente foi, a empresa deixou aberta e dá pra fazer, né? Então é bem complicado, né? E aí uma parte difícil que a gente começa a identificar, né? Como é que a gente identifica os padrões de código? Né? Então, pô, se você olhar de repente sites muito grandes, como o Facebook, o Amazon, eles têm geradores de código para evitar os robôs. Né? Então toda hora o padrão está alternando, mas quem constrói a alternância dos códigos é desenvolvedor. Se ele construir um padrão, a gente descobre o padrão dele também. A gente vai levar mais tempo, mas a gente consegue fazer da mesma forma, né, cara? E também, o que eu falo para as pessoas, né? Pô, às vezes você clica em 3 links para entender como é que a página é gerada, para chegar no detalhe. Mas imagina que você já tem o identificador dos itens que você queria. Você já poderia ir para a linha final e capturar essas informações. A gente vai fazer isso na prática, pegando no site da Marvel, mas a gente pode tentar pegar de novo de outros sites para poder entender isso como é que funciona.
funciona também. Mas, na minha opinião, isso é uma das coisas que a gente tem mais poder como desenvolvedores. Né? A gente conseguir automatizar basicamente tudo, né? Então é bem bacana. Só que aí a gente tem alguns drawbacks, né? Que a gente fala, pô, a gente tem alguns malefícios que é pensar que o desenvolvedor está mexendo no código, né? Se ele trocou o ID de nome lá, a nossa automação quebrou toda. Então a gente precisa de alertas, precisa de formas de entender quando isso altera ou não. Nessa época que eu estava criando esses robôs de automação, eles começaram a sacar que tinha robôs, né? Porque a forma como eu estava mandando as informações, eles não estavam entendendo direito se era uma pessoa ou se era um robô. E aí, a cada 3 requisições, ele subia um modal na minha tela. E aí eu não conseguia saber quando eu tinha que fechar o modal ou quando não tinha. Mas depois da 10ª vez eu descobri que também não adianta muita coisa. Porque no fim o desenvolvedor está criando, né, cara? Então fica fácil de entender quando são pessoas que são da mesma área, as pessoas que pensam da mesma forma. Eu vou mostrar agora, né? Só para entender, né, mano? O que eu estou fazendo aqui é uma parada que é legal, né? É uma pessoa que está fazendo. Mas eu basicamente vou contar o contexto, né? Por que eu criei tudo isso. Eu basicamente produzo muito conteúdo, eu tento criar bastante conteúdo, só que eu não consigo ter muito tempo para compartilhar esse conteúdo. Então eu mando para umas 3, 4 pessoas e falo, putz, cara, o legal seria compartilhar nos grupos de tecnologia para as pessoas verem. Se eu pagasse o Facebook Ads lá, ele não ia me dar o que eu queria de pessoas, né? Porque, pô, é um nicho muito específico e geralmente o meu público, ele tá no grupo do Facebook. Então o que eu pensei em fazer, né? O Facebook ele não deixa fazer isso no padrão, porque você vai ver por lá o ads dele, né? Você vai pagar para fazer. Mas é a mesma coisa se eu colocasse um alarme lá e eu lembrasse de publicar alguma coisa a cada tempo. Então vou mostrar para vocês como é que isso está funcionando, mas é mais para entender o contexto, né? Não, o negócio é poderoso, mano. Dá para fazer umas paradas muito divertidas, mano. Deixa eu pegar aqui. Cara. Vai. Cadê meu Facebook, cara? Esqueci o nome do arquivo, peraí, deixa eu pegar aqui. Aí não vale, né, mano? Vamos pegar do Vimeo aqui. Não, eu tava com tanto medo desse vídeo que eu coloquei até senha, mano. Aí nem eu encontro às vezes esse vídeo. Vamos tentar achar. Mas não que seja ilegal, né? Mas o Facebook não gostaria e por isso ele fica me bloqueando o tempo inteiro, né? E a gente sempre acha umas formas alternativas pra pegar ele, né? Então, ó, vou colocar aqui então qual que é a ideia. Eu tenho uma ferramenta, que é a ferramenta que eu vou mostrar pra vocês. A gente não se importa tanto com o código agora, mas a gente tem alguns identificadores na página. A gente vai estudar junto como é que a gente analisa isso. Mas vamos só entender como é que isso funciona, né? Então ele abre um navegador pra mim, né? Isso é muito da hora, mano. Ele abre um navegador pra mim. Lá no Google Chrome, né, a gente consegue colocar login e senha, então ele vai aparecer ali em cima que é um robô automatizado que está fazendo, mas ó, colocou o meu login e senha, então eu coloquei o meu login e senha lá, eu vou lá no meu Facebook agora, mano, e aí eu vou esperar a página carregar, então eu falo, ó, espera uns 2 segundos aí, e eu vou trocar o link, aí o link lá em cima mudou, mano, foi para um link específico na minha página, e eu vou lá embaixo e eu clico no botão Share, mano. Tudo isso navegando no HTML deles, né, mano? Cliquei no Share e agora eu vou escolher qual que é o grupo que eu quero publicar, né? Porque, pô, eu quero fazer uma automação realmente, né? Mano, tá escrevendo. E aí o que ele faz? Ele aperta pra baixo e dá um Enter, mano. Então é realmente como uma pessoa faria, né? Então provei que dá pra fazer no Facebook, né? Só que aí a gente fala, né, mano? O Facebook tem várias automações que ele tenta burlar hoje em dia. Ou ele tenta evitar, né, essas automações. E no meu caso, para conseguir livrar do Facebook, eu comecei a pensar não como o Facebook pensaria, mas eu comecei a pensar como é que ele está me bloqueando. Então, comecei a fazer muito post, o Facebook começou a me cortar e me bloquear das redes. Fiquei um mês sem conseguir postar. E eu falei assim, não, beleza, mano. Como é que ele sabe que não sou eu? Né? Aí eu fui ver, eu estou usando uma máquina virtual, um servidor lá no Texas. Eu nunca tinha saído do Brasil até então. Aí eu falei assim, cara, isso é bonitão, né? Nunca logou com o Facebook fora do Brasil, agora você está logando do Texas. Aí eu descobri, cara, isso é uma coisa muito bacana para as pessoas pensarem. Como é que ele sabe se você está no Brasil ou não? Ou como é que ele sabe se você está em outro país? Cara, é só trocar o time zone. Quando eu troquei o time zone, ele nunca mais me bloqueou disso. Né? Ele começou a me bloquear de outra coisa. Mas só você tem o time zone do Brasil para fazer. Então tá lá o time zone em São Paulo e não me bloqueou mais por causa disso. Então dá para fazer muita coisa legal. Né? Outra coisa bacana, né? Quando você entra no Facebook pela primeira vez, ele
e aparece uma barrinha chamada notificação. Ah, você deseja compartilhar a sua localização? Né? Aquilo está fora do controle do nosso robô. Né? Só que aí você tem que pensar não mais como robô, você tem que pensar como uma pessoa faria. Né? Então o que eu fiz? Ele aparece em cima. Eu falei, mano, o que eu normalmente faço? Eu só clico fora. Cliquei fora, o anúncio continuou lá e eu continuei com minha automação da mesma forma. Então, mano, dá pra fazer muita coisa divertida se a gente pensar. Né? E aí eu vou tentar trazer um pouquinho no ambiente que eu falo, pô, é um ambiente fácil da gente trabalhar, que pô, tá na web, tá no servidor, tá no banco de dados, que é o Node.js. A gente vai trabalhar com TypeScript também, somente para trazer algumas influências de IntelliSense, né, para fazer recomendações, para trazer algumas informações bacanas pra gente. E o nosso objetivo é extrair essas informações desse site, salvar no banco e conseguir ver essas informações. Então a gente vai bater lá e a gente vai analisar o nosso alvo. Então tudo isso eu vou trabalhar com o Chrome, né? Então eu já tenho a aplicação do Chrome instalada na minha máquina, tenho lá o tutorialzinho também de como instalar, se vocês quiserem tentar em casa também. Mas o nosso objetivo hoje é mostrar o poder, né? É o que daria para fazer e o que não daria para fazer, né? Então vamos falar um pouquinho de Selenium WebDriver, né? Então, alguém já ouviu falar de Selenium WebDriver? Pô, bacana, mano. Selenium é uma ferramenta para testes, né, mano? Ela foi criada para ajudar nos testes e aí tem umas pessoas usando para fazer essas coisas que não era para fazer, né? Então o objetivo dele era validar se um campo estava com o status que você queria, se o valor estava no formato que você queria. Mas a gente é programador, a gente está pensando como a gente poderia usar as ferramentas ao nosso favor. E cara, ele basicamente está em todas as linguagens, acho que eu não conheço, a maioria das linguagens tem alguma abstração para trabalhar com essa ferramenta também. O objetivo basicamente é simular um usuário, né? Então, como é que o navegador sabe se você é um usuário ou se você é uma automação? Quando você acessa um website, você manda um cabeçalho para ele falando qual é a sua origem. Então, para saber se é um usuário, geralmente a origem é o nome de algum navegador, né? Você consegue simular isso também. Né? E aí, é uma coisa bacana também que eu descobri há pouco tempo. Né? Eu fiz uma automação para algumas pessoas que estavam querendo fazer coisas no governo, de intranet, que só funcionava no Internet Explorer 6. Falou, cara, não abre o Internet Explorer, não abre qualquer outro navegador. Eu falei, beleza, né? Aí eu comecei a pensar, como é que ele sabe que é Internet Explorer 6? Tem que saber de alguma forma. Aí eu abri, eu não tinha o Internet Explorer instalado na minha máquina, não tinha, no Mac não tem Internet Explorer, é só no Windows. O que eu fiz, mano? Troquei lá o cabeçalho e falei assim, ó, eu tô vindo de Internet Explorer. E o site funcionou. Algumas coisas de renderização não funcionavam, mas eu queria dado, eu queria tela bonita. Então eu consegui extrair a informação e eu consegui chegar no resultado. Então, mano, é só começar a sacar ideias maléficas que a gente vai pegando, né? Então essa é a ideia, mano. E funciona com um monte de navegador, né? Funciona com Firefox, com Chrome, acho que agora tá funcionando com Brave também, dá pra fazer bastante coisa, né? Então vamos analisar nosso primeiro alvo, né? Então, eu trouxe a Marvel, né, cara? Mas eu trouxe a Marvel porque é um exemplo simples de a gente trabalhar. E é uma informação que está pública, né? Está realmente lá, se está lá, a gente pode extrair, pode trabalhar com ela. Mas o nosso objetivo é baixar todos os quadrinhos que são gratuitos e guardar na nossa base de dados. Porque se a gente quiser ver no celular, se a gente quiser ver em qualquer outra página, a gente consegue ver. Então, para analisar o nosso alvo, né, primeiro a gente tem que saber qual é o caminho que eu deveria chegar. Né? Então, pô, eu tenho um website aqui da Marvel, eu vou falar assim, cara, eu queria ver, na verdade, os quadrinhos. Né? Então, eu vou clicar em Comics. E ó, a URL lá em cima já mudou, mano. Se a gente analisar o nosso alvo aqui, ele mudou a quantidade de resultados por página e ele já tem a paginação, né? Então, pô, se eu pensar que se eu mudasse essa quantidade de paginação, já traria mais itens pra mim, né? Beleza, o que eu queria fazer, né? Aqui eu tenho várias categorias de quadrinhos, mas eu quero pegar somente os gratuitos, né, mano? Para não ser preso, né? Essa é a ideia, né? Vou clicar em See All aqui e a URL mudou de novo, né? Então, se eu pensar, é um site público, eu não precisei fazer login. Então, se eu começar a partir dessa página, eu consigo seguir daí pra frente. Né? Não preciso entrar na primeira página e ficar navegando. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa URL para mim, mas primeiro eu vou analisar como é que a estrutura do site está criada. Né? O nosso objetivo é capturar esse nome e o nome do autor. Né? Então, a gente tem no Google, né, em vários outros navegadores, o inspecionar elemento, e a gente começa a analisar como é que a estrutura do código foi criada. Aí a gente pode pensar, pô, deve ser mais difícil, né, mano? A gente sempre segue padrão, de alguma forma tem um padrão. Alguns padrões são mais difíceis de reconhecer, outros são mais fáceis. Né? Opa, acho que eu cliquei no link. Então vamos dar uma olhada, né?
E o HTML nada mais é que uma árvore de documentos, né, cara? E é bem boba. Olha se a gente olhar, olha que legal. Todo mundo... Deixa eu puxar um zoom aqui. Cadê? Peraí. Vou fechar esse... Properties, styles. Vou fazer o seguinte, vou colocar ele embaixo. E aí acho que dá pra puxar um zoom melhor. Styles. Peraí. Vamos ver se a gente consegue entender a árvore de como vai funcionando. Então vou dar um inspecionar elemento lá. E eu consigo ver a árvore, né? Aqui embaixo não vai dar pra ver muito, né, cara? Mas ele vai mostrando pra mim uma árvore, né? Então basicamente é um documento, né? Como se fosse um XML mesmo. E eu consigo navegar dentro da árvore do HTML. Então se a gente analisar os padrões, a gente pode ver que cada um dos itens, ele tá lá num comic row item. A gente pode ver que é uma listagem mesmo, né, mano? E aparentemente todos estão aqui, não está paginado. Se a gente quisesse clicar em cada um desses links, a gente consegue clicar também e ver mais detalhes, né? Então olha que louco, mano. Então, ó, primeiro vamos tentar ver quem é o pai de todo mundo, né? O pai de todo mundo é só a listagem, né? Esse comic listing aqui que a gente consegue pegar a informação dele. Então, beleza. A partir do momento que a gente estudou o nosso alvo, a gente entendeu os padrões que ele faz, aí a gente vai pro código. A gente já fala, pô, já sei que informação eu quero buscar, já sei o que eu quero extrair, agora a gente cai para pensar se a gente consegue fazer isso ou não, né? Porque aí vai aparecendo muita coisa, né? Então, vou fazer o seguinte, né? Eu vou só... Deixa eu só puxar um zoom aqui. Vou criar uma pastinha em branco aqui, mano, chamada Robots, e vou abrir no meu Visual Studio Code, né? Poderia ser qualquer navegador, né? Só para facilitar a vida. Peraí, deixa eu pegar aqui. Robots. Aqui vai ser uma pastinha em branco. E eu vou cair para instalar agora as minhas dependências. Então, para iniciar um projeto Node.js, eu dou npm init. -y para não me perguntar nada. Vou instalar também o TypeScript, né, cara? Só para trazer algumas informações de IntelliSense, né? Então a gente vai baixar a biblioteca e a gente vai conseguir ver essas informações dessa biblioteca. Só que é só detalhe, né, mano? Nosso objetivo é entender como a estrutura funciona para criar em casa, né? Vou inicializar um projeto TypeScript lá também, né, mano? Então deu um tsc init, ele vai criar um arquivo de configuração para mim lá. E eu consigo já começar a trabalhar, né? Deixa eu ver só se ele não... Acho que ele não abriu. Eu criei na pasta errada pra variar, né, mano? Deixa eu entrar no Robots. Vou dar um npm init. Dar um npm install. E vou inicializar o projeto TypeScript, né? Poderia ser só JavaScript, mano. Mas o objetivo é só ver como é que isso pode ajudar também, né? Então, ó, se eu olhar, já tem lá a pastinha com alguns arquivos, né? Vou criar, então, o meu primeiro arquivo para a gente poder manipular as nossas informações, né? Então, vou criar aqui um carinha chamado index.ts, né, que é um arquivo TypeScript. E aí, primeiro eu tenho que pensar, pô, qual que era o meu alvo, né? Então, vamos pegar o URL alvo lá. Peguei o texto aqui, então vou falar que vai ser uma constante URL alvo. Tudo isso aqui vai estar no GitHub também, mano, se quiser dar uma olhada depois. E aí eu pensei, pô, beleza, só que para mim poder entrar lá eu tenho que abrir um Chrome, né? Então eu tenho que instalar o driver do Chrome para poder trabalhar com ele, né? Então vou instalar o driver do Chrome no meu terminal também. Então vou dar um npm install. Vou colocar @types, porque são tipos do TypeScript, né? São bibliotecas que vão fazer um mapeamento para trazer as recomendações pra gente. E eu vou trazer também essa biblioteca em Node.js, né? Como eu falei, mano, isso aqui é só detalhe, nem presta atenção nessas instalações agora, né? O nosso objetivo é entender a estrutura. Feito isso, vamos tentar então fazer o nosso primeiro teste, né? Vamos ver se ele vai conseguir abrir esse cara, né? Então primeiro eu vou pegar as nossas dependências, né? Então eu vou pegar aqui e vou importar as dependências que a gente precisa, né? Então vou pegar lá do nosso Selenium WebDriver e vou pegar o builder, né? Que é basicamente quem vou fazer para construir meu projeto. Vou criar uma função aqui só para chamar ela depois, né, mano? Então vou chamar ela de main, né? Só para lembrar do Java, para lembrar do C Sharp, que, pô, sempre tem uma função que chama todo mundo, né?
Então, beleza, criei uma função, vamos tentar construir o nosso projeto primeiro, né? Então, eu vou colocar o builder aqui, vai ser igual a new builder. E aí eu vou falando alguns parâmetros para ele, né? Então, eu vou colar aqui que vai ser o nosso driver, e ele vai ser o builder, ponto. For browser, cara, qual que é o browser que a gente quer trabalhar? Pô, eu quero trabalhar no Chrome, né? A maioria dos meus clientes usam Chrome, e no Chrome eu sei que funciona tudo certinho, né? Pô, beleza, tá no Chrome, posso passar mais algumas flags que a gente vai ver depois também, mas a princípio é isso, né? Então, feito isso, eu dou um build e eu consigo já trabalhar com esse cara. Então, vamos tentar trazer a informação primeiro, vamos tentar abrir ele em algum lugar. Então, vou dar um driver.get e vou passar uma URL qualquer, né? Então, ó, vou passar uma URL ericwendel.com e aparentemente vou só mandar buildar, então dou um Ctrl Shift B. Também é detalhe, né, mano? Não precisa se preocupar com tudo isso. E vou só dar um F5 pra ver se ele vai subir, pra ver se vai funcionar, né? Deixa eu só ver. Ele não buildou. Não buildou, beleza. Ah, beleza. Antes de tudo, mano, a gente precisa criar a nossa aplicação, mas a gente precisa levantar o Selenium na máquina, né? Então, o Selenium é basicamente um servidor que a gente trabalha. Então, eu tenho ele previamente instalado aqui, só vou rodar o Selenium Server, vai inicializar para que eu consiga abrir o Chrome da forma com que eu quero, da forma do desenvolvedor, né? Então, beleza, o Chrome está rodando, aparentemente é só rodar a aplicação agora. Então, vou voltar para lá, deixa eu só fechar isso aqui, e vou dar um F5 de novo. Então, olha que louco, né, mano? Já abriu o navegador, tá falando que foi controlado por um robô e já abriu um website pra gente. Então, pô, boa parte do trabalho já tá feito, né? Então, vamos tentar agora pegar em cima do nosso alvo, né? Então, o nosso objetivo é, vamos pegar primeiro da URL alvo, né? Então, vou pegar aqui URL alvo. E a gente tem que descobrir aonde que a gente tem que trabalhar com essa URL alvo, né? Então, uma vez que eu bati nessa URL, ele vai me trazer esse arquivo de texto, né? Que tudo isso pra gente é texto. E ele tem lá a estratégia, ele já tem um padrão que a gente tem que ir atrás, né? Então, vamos tentar ir atrás desse comic listing aqui, né? Então, vou pegar e vou tentar pegar esse elemento, né? Então, olha que bacana, cara. Isso é muito bacana, né? Vou pegar aqui, então, const list vai ser igual ao await, né? Para ser uma função assim, driver.get, né? Find element, né? Vou só importar mais um carinha aqui para facilitar a nossa vida, que vai ser o by, né, mano? Então, eu vou falar que eu quero encontrar um elemento no HTML por alguém, né? Então, vai ser o by id e vou passar aquele comics listing pra gente. Então, beleza. Com isso, eu tenho toda aquela lista que está alinhada e dentro de cada uma dessas listas eu tenho que entrar no detalhe para conseguir o texto, né? Para a gente saber qual que seria o nosso objetivo, né, cara? O nosso objetivo final é pegar o texto lá do final, né? Então ele está lá naquele H5 e a gente consegue pegar o título dele lá no textinho pra gente, né? E aí a gente printar ele na tela. Então beleza, vamos supor então que a gente conseguiu pegar cada um desses itens, né? Então tem que retornar uma lista pra gente lá. Então, se eu dar um console.log na lista, vamos ver o que ele retorna. E vou dar um F5 de novo. Então, estou trabalhando com TypeScript, ele está gerando outra linguagem por baixo dos panos, mas o Visual Studio Code consegue trabalhar com tudo isso de uma forma bem bacana. Então, ó, abriu lá. E vamos ver se ele conseguiu retornar alguma coisa, né? Então, a gente pode ver no debug console aqui. Acho que ele só vai esperar terminar de carregar, né? Porque ele não sabe muito bem quando a página terminou de carregar. E aí sim, mano, conseguimos trazer a informação, a gente consegue ir atrás do dado e salvar esse dado em algum lugar. E, cara, é muito poderoso, né? Tudo que você pensar no navegador que daria pra fazer de maldade, dá pra fazer aqui também. Mano. Alterar, redirecionar coisas a partir dos robôs, a gente consegue fazer também. Então, ó, terminou de carregar, ele trouxe um objeto aí pra mim, do Selenium, né? Então, aparentemente, ele conseguiu identificar. Vamos só tentar entender agora o que a gente teria que pegar, né? Então, vou falar assim, cara, de dentro dessa lista aí, eu quero que você pegue todo mundo que tiver o comic item. Então, vou pegar lá o comic item dele.
Então vou fazer o que, mano? Vou pegar aqui então. O const items vai ser o await list.find elements by class name, né? Agora eu vou pegar toda aquela lista lá, né? Todo mundo que tem esse comic item dentro aqui, eu vou pegar interno dele. Então, para cada iteração, eu vou ter um objeto lá. Então, beleza. Agora temos uma lista, né? Dessa lista, vamos tentar, então, entrar em cada item desse cara. Então, eu vou dar um for em cima deles e vamos ver o texto, né? Vamos ver o que traria em cada um desses caras, né? Então, eu vou dar um console.log o item, ponto. Só ver o que ele retornaria, né? Então, ó, tô no primeiro item, eu quero pegar agora só o row item text e eu quero pegar esse H5, né? Aí é uma sacada, né, mano? Pra não precisar ficar lembrando de como que eu acesso tudo isso, né? Porque embaixo aqui ele tem toda uma árvore, né? Você pode clicar com direito, copy, expf, né, mano? Aí é outro nível, mano. Agora é só copiar e colar e fica fácil, né? Então vou pegar aqui const text, vai ser igual. Então aqui vai ser o item ponto find element, vai ser o by aqui expf, né? E eu vou colar aqui, né? Só que, pô, eu já estou dentro desse comic list, né? Eu já estou dentro da div, então eu só quero pegar a div 2 desse cara aí, né? Por quê? Porque, pô, o primeiro é o primeiro ID, né, de todo o conjunto. Agora eu tenho cada um dos itens que vai ser dele e eu vou pegar a div na segunda posição, né? Então, o que seria a div na segunda posição, né? Seria pra gente a row item text aqui pra gente. E de dentro dela, eu vou pegar o H5 e dentro do H5 ainda tem um A lá pra gente, né? Então, olha que louco, mano. Vou pegar, então, desse H5, eu vou pegar o A. E de dentro desse A, eu vou pegar somente o texto, né? Então, olha que louco, mano. Posso dar um await aqui. Então, text, element. E vou dar um console.log no texto de fato, né? Então, olha que legal. Então, dou um get text. E aí a gente consegue já ver, né? Vou colocar um breakpoint aqui só pra gente ver se tá trazendo a informação da forma que a gente queria. Então ele vai abrir um novo navegador, né? Tem que lembrar sempre de fechar o navegador. Quando a gente olhar, ele vai ter uns 10 navegadores abertos. Mas agora vai começando a ficar mais profissional, né? A gente entra em cada item, a gente consegue extrair cada um dos nomes e aí a gente salva na nossa base pra gente tomar a decisão depois. Então, pô, já começa vindo várias ideias, né, mano? Agregar informação, a gente consegue trazer informação de vários lugares em um lugar só pra facilitar a nossa vida. O ruim só é que ele demora um pouquinho para atualizar pela quantidade de itens que ele traz por página. Então, depende um pouco da internet para poder fazer tudo isso. Quanto caderno aí, dá para utilizar sites que requerem, por exemplo, o Google Authenticator para... Olha, isso é legal, né, mano? Se você tiver alguma forma de trazer essa informação, o que daria para fazer, né? O Google Authenticator, ele é no seu... só para quem nunca viu o Google Authenticator, né? Você tem smartphone lá, então você subiria um emulador de Android na sua máquina, você configura ele lá, a chave, e ele vai gerando. Então, você copia o texto e joga o texto para automação. Então, dá para fazer também. Mas pode ser que tenha outras formas de fazer, mas pensando a grosso modo, é só subir um emulador lá e pegar a informação. Então, dá para fazer, né? Então, ó, vamos ver se ele trouxe informação, né? Aparentemente não bateu lá. Vamos ver só se deu algum problema. Não, ele trouxe sim, né, mano? Só não bateu no meu breakpoint. Mas olha que louco. Trouxe o nome de cada um deles. Então já tenho uma pantera negra lá, mano. Já tenho todas as informações que eu queria. Só não bateu no breakpoint, mas trouxe todas as informações. E vamos ver o que mais que a gente poderia pegar de legal aqui, né? Então, ó, se eu clicasse nesse Meta Creators aqui, a gente consegue saber quem é o criador, né? Ó, dá pra pegar o criador, mano. Dá pra pegar qual que é o URL. Acho que a URL faz mais sentido, né? Se a gente quiser abrir no mobile, né? Quiser abrir no mobile, né? Em qualquer outro lugar, a gente consegue pegar ele também. Então, ó, ele tava lá, a gente já tava dentro do raw text. É só pegar o texto agora, o link, né? A propriedade do href do A, né? Então vamos pegar aqui também o link, né?
Então, ó, vou guardar esse texto aqui numa variável. Então, aqui vai ser o título, né? E eu vou pegar também o book link, né? Então, é bem parecido, né, cara? É bem parecido com esse text element que a gente viu aqui. A gente estava pegando lá do A direto. E aí, de dentro desse A, eu vou querer pegar o atributo dele. Então, get attribute. Aqui vai ser o href, né? Porque, pô, é o atributo href que eu quero buscar daqui, que eu quero a URL, para poder trazer informação, né? Então, feito isso, mano, tem que funcionar. Vamos dar uma olhada. Posso colocar direto aqui, então, o title e o book link. E vou dar... Ah, já sei porque não funcionou. Para que o breakpoint funcione, né, a gente só precisa fazer uma alteração no arquivo de configuração, né, mano? É só habilitar o source map aqui, só descomentar ele e aí ele vai funcionar. Vou só parar aqui, então. Pera aí. Vou habilitar. E vou dar um watch again, né? Vamos ver agora. Então, estou compilando, agora vou testar se o breakpoint vai vir, né? O objetivo dele é ele parar nesse loop aqui pra gente ver o que tem de informação, né? Vou colocar mais embaixo. E vou dar um F5 de novo. Pô, não tô nem explicando os detalhes da linguagem, né? Pô, nosso objetivo não é sair daqui como especialista na linguagem. O objetivo é saber que ideia que daria pra pegar, né? Só que, pô, já vamos vendo que tem coisa pra melhorar, né? Será que a gente precisaria abrir o Chrome toda hora? Será que a gente precisaria falar que tá vindo no meu IP toda hora? Será que precisava de tudo isso, né? A gente já vê uns outros modos também pra fazer isso, né? Tem um monte aberto aqui, né? Vou fechar esses outros aqui e deixar só um, né? Vou deixar o debug aqui. Então assim que ele terminar de carregar, tem que bater aí, né? Vamos dar uma olhada. Ó, bateu lá o breakpoint. Se eu deixar o mouse em cima, consigo ver lá que trouxe a URL pra mim, né? Se eu passar o URL no título, o título tá lá pra mim também. Então beleza. O momento que eu peguei cada um dos títulos, as informações, agora a gente salva o nosso banco local, né? E aí fica profissional, né? Então vou fazer o seguinte, vamos instalar então uma biblioteca para trabalhar com MongoDB, que é um banco que trabalha com JavaScript, né? Tudo que a gente vai usar, a gente vai pegar a informação que está aqui e já salvar no banco, né? Para não precisar criar chave nenhuma, só para facilitar a vida mesmo. Então beleza, criei lá, vou pegar agora então a informação do MongoDB e de dentro do MongoDB eu quero pegar o Mongo Client. Então beleza, vamos fazer uma conexão aqui em cima, né? Vou só criar uma função chamada conectar, mano. Conectar. E vou lá então, vou falar, mano, const connection vai ser igual a await mongo.connect e eu passo aí onde meu banco vai estar. Então meu banco está local, né? Vou passar só localhost 27017, que é a porta que ele roda por padrão. Vou pegar também a coleção, né? Qual que seria a tabela que eu vou trabalhar? Então vou dar um await connection.db. Vou chamar aqui, cara, de... Posso chamar aqui de heróis, né, mano? Vou chamar de Marvel. Vou pegar, então, a coleção, né? Então, collection de heróis, né? Então, ele vai conectar com o meu banco e ele vai retornar essa coleção para mim conseguir fazer manipulação de banco de dados, né? Então, beleza. Uma vez criada essa função, é só chamar ela embaixo, cara. Olha que louco. Vou chamar ele aqui, então. Então, const heróis vai ser igual ao await conectar. Eu dou um heróis.insert e eu insiro lá o título. Opa! Title e o book link também, né? Vou dar só um await aqui. Depois disso, vamos só ver se ele trouxe a informação mesmo, né? Então vou dar um console.log. Vou chamar de dados. E vou trazer aqui então, vou dar um heróis. Find, então cara, tô dando um select, né? Tô dando um find all.
Porque esse herói está... Deixa eu só tirar ele de dentro do loop aqui para não dar problema. Vou chamar ele então, vou chamar o find e vou dar um toArray, né? Para ele converter na informação. Então o que é para acontecer agora, né? A gente vai lá no site da Marvel, a gente vai obter cada um deles, a gente vai salvar no nosso banco e a gente vai listar na nossa aplicação, né? Pô, tudo isso em 5 minutos, né? Os caras mais antigos olham isso aqui e os caras piram, né? Os caras ficam difícil, né? Porque para fazer isso aqui no passado era muito mais coisa, né? Muito mais código e muito mais dificuldade, né? Hoje está muito mais fácil por conta da infinidade de tecnologia que a gente tem. E, cara, é divertido. Eu falo para as pessoas, pô, a gente está fazendo cadastro de produto, cadastro de cliente enche o saco. Agora a gente vai fazer automação, né? Sobe um monte de robô, um monte de tela preta e já sente um hackerman, né? Já olha, falou, mãe, dá uma olhada nisso aqui que eu tô criando, né? É muito alto nível. Então vamos dar uma olhada se conseguir conectar. Eu acho que eu não conectei o banco de dados, mano. Deixa eu só subir o banco aqui. Vou só subir o banco de dados, né? Então eu também instalei o banco de dados na minha máquina. Vamos só ver se ele já não deu problema com o banco, né? Ah, já deu problema com o banco. Vou só mandar reiniciar que agora eu já subi o banco. E aí ele sobe o novo navegador, né? E aí isso vai enchendo o saco porque a memória da máquina vai pro saco. Né? Toda vez que você precisa renderizar a interface é complicado, né? O sistema operacional precisa trabalhar com um monte de novas coisas que talvez a gente teria formas diferentes para trabalhar com isso. Então daqui a pouco ele começa a listar milhão, né? Já consegue ver a informação. E, pô, a gente tá falando de um site simples, né? Mas você vai tentar fazer sites de investimento onde são controles que são gerados por ferramentas. A gente começa a entender mais padrões e consegue ficar mais divertido. Né? Deixa eu ver o que eu errei. Ah. Quando vai trabalhar com banco de dados, né, cara? Só precisa passar qual que é o protocolo, né? Então, MongoDB, // e dá um start de novo. Enquanto vai carregando, a gente já dá uma olhada aqui. Então dá um debug e vamos ver se ele vai cair informação aí. Então conectou com o banco poderia estar em qualquer lugar do mundo. Né? A gente só está fazendo nossa máquina porque a gente quer testar. Mas é realmente mostrar o poder do que dá para fazer. E aí eu vou mostrar um segredo para vocês, né, mano? Não foi eu que falei, né, mano? Tá na web, se tá na web, tá público, então quer dizer que as pessoas podem olhar, daqui a pouco eu já mostro, né? Mas a gente fala, né? A gente chegou numa fase de quebrar a caixa, tá impossível, né? Chegamos na época do recaptcha, não dá pra quebrar, né? Tem estudos de mestrado mostrando como fazer, mas aí eles não contavam com os chineses, né? Os chineses desenvolveram uma forma de criar a parada que não é com tecnologia. Os caras quebram com pessoas. Os caras têm fábricas que as pessoas ficam lá quebrando caixas e retornam informação pra você. Então, dá pra fazer tudo sim, mano. Dá pra fazer tudo. Mano. Daqui a pouco eu mostro, né? Deixa eu carregar aqui. Beleza, caiu no meu breakpoint ali. Vou só tirar do breakpoint e vou dar um play, né? Então, se a gente olhar agora, o nosso debug lá já tá com todo mundo. E se eu bater o play agora, a gente vê a lista de tudo que foi salvo, né? Então, ó, 54 itens, mano. Tem todo mundo lá, né? Então, o nosso objetivo foi completo, aparentemente. A gente só poderia mudar algumas coisas, né? Vamos tentar trazer uma informação mais bacana para ficar mais profissional, né? Então, vou trazer aqui o Options. Isso aqui é uma coisa bacana de ver, né? Vou pegar aqui e vou criar algumas opções, né? Então, vou criar o Options. E vou dar um New Options, né? Aí a gente tem uma forma, né, mano, que a gente fala que é um modo bacana, né, vou mostrar. Deixa eu dar só um Chrome aqui, porque pro Chrome é um pouquinho diferente. E vou passar alguns argumentos, né, então vou passar menos incognito, né, mano, que é o modo pornô, né, mano. Vamos trazer no modo anônimo e a gente consegue ver a informação, né. Então, que legal, a gente ignora tudo que já estava instalado na nossa máquina, no nosso navegador. Se não quiser ter extensão nenhuma, ele sobe no modo anônimo. Então, tudo que estava passando para o navegador já não está passando mais. E o navegador não sabe mais quem é que você está trabalhando, né? Aí, beleza, mas tá abrindo o navegador ainda, né?
queria fazer mais uma coisa, né? Eu quero rodar ele, que a tradução é muito boa, né, mano? Headless, né, mano? Quero rodar ele sem cabeça, né? E agora não tem mais navegador, né? Teoricamente, né? Não deveria ter navegador, né? Headless. Será que tem que passar menos menos também? Deixa eu ver. Aparentemente... Vamos ver se eles precisavam. Vou passar com menos menos então, vamos ver. Mas isso aqui eu me diverti bastante, cara. Eu falei, nossa, cara, dá pra rodar em modo anônimo e dá pra rodar em modo terminal, né? Por que o Headless não funcionou, cara? Ah, porque eu não passei essas opções, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu pego essas opções que eu gerei aqui e lá pro meu builder, né? Pra quem tá construindo o objeto, eu falo pra ele, ó, set. Opa. Vou pegar aqui então, vou falar, ó, dá um set Chrome Options e passa as opções. Então vamos deixar só o incognito para ver se estava diferente mesmo, né? Se não estava enganando, né? Vamos ver se está funcionando de verdade. Então, ó, aqui em cima veio o incognito agora, ó. Agora esse aqui tá no esquema, né? Tá para usar, tá pro crime. Agora vamos ver no outro, né? Vamos ver se o headless vai funcionar. Acho que o headless é sem o menos menos. E ó, agora não subiu nada, né, mano? Agora ele vai renderizar somente o modo terminal. Consequentemente, a gente consegue rodar muito mais coisa ao mesmo tempo. Então, pra finalizar, né? Vou só mostrar essa informação que eu falei que é valiosa, né, mano? Tem um cara chamado Anti-Captcha, mano. Que, pô, não me orgulho da forma que eles trabalham, né? Não sei o que eles fazem com as pessoas, se é legal ou se não é. Mas a gente consegue quebrar 1.700 captchas a $1. Então é muito barato, cara. A gente não precisa mais de pessoas ou criar algoritmos para criar. A gente fez um serviço para poder trabalhar com isso aqui e ele responde muito bem, cara. E o legal é assim, né? O legal ou estranho, né? Você manda a aplicação espera uma pessoa responder, a pessoa escreve o captcha ou ela seleciona os faróis para você lá, de acordo com o que veio no Google lá, e você recebe esse callback, essa informação de volta e você consegue executar. Então, o captcha não é mais um problema pra gente. Né? E aí, uma outra curiosidade, né, cara? Eu rodei, a gente tava rodando num cliente, né? E aí, um dos estagiários, ele esqueceu de... Um dos estagiários, ele deixou rodando lá, esqueceu de alguma variável no loop e rodou 90 mil vezes em um dia. Então, cara, eu não imagino o tamanho da fábrica desses caras pra conseguir rodar 90 mil captchas num dia, né? Mas suportou e retornou todas essas informações. Beleza? Então, mano, vamos sair daqui com várias ideias, né? O objetivo é a gente ficar rico e eu quero participação nessa riqueza aí. Beleza? Então, mano, alguém tem alguma dúvida sobre essas paradas? Você quer bastante conteúdo. Todo esse conteúdo já tá no GitHub lá, se quiser dar uma olhada também, pra poder treinar em casa. Aham. Das fotos. E acho que também já está sendo quebrado isso aí. Então, em São Paulo, você já faz isso. Ô, louco, isso é legal, mano. Mas a pergunta, acho que você já está vendo assim, o companheirismo entre a extração de dados com machine learning, para você não só se passar por um ser humano, mas agir como um ser humano para não ser identificado. Cara, isso dá até medo, né, mano? Eu realmente nem estou estudando isso, mas isso é medo. Porque, teoricamente, os bots já estão fazendo isso, né? Mas eu acho que, assim, na verdade, a gente não precisaria fazer isso aqui. A gente só está fazendo isso aqui porque eles não provêm para a gente uma forma de obter informação mais rápida. Então, se é para ter informação pública para você, você precisa entrar no site, abrir e entrar informação. Mas para trocar ideia com o usuário, falar, eu sou uma pessoa, não sou um robô, aí tem algumas outras formas que aí é mais doideira, né? Mas dá para fazer também. Isso é legal para estudo, principalmente. Para estudo mesmo. Isso é legal. Eu posso tirar e usar para instalar. Então isso é doido, né, cara? Porque assim, ó, nessa startup que a gente trabalhou, a gente não sabia, não tem lei. Na verdade, a gente não sabia na época se tinha lei que regulamentava o problema. Então o que a gente fazia? A gente queria ser conhecido pela empresa que fazia. Então o que a gente fazia? Toda vez que nosso robô entrava, isso pode ser uma sacada legal se você quiser
um patrocinador, um possível patrocinador. Quando você manda uma query string, né, você manda a interrogação e uma chave e um valor, aquilo aparece no Google Analytics das empresas. Então, toda vez que a gente batia alguma coisa, que a gente ia olhar pelo nosso aplicativo, a gente colocava lá app e o nome do app com um link para ele poder visualizar. Então, isso conseguiu fazer a empresa ser patrocinada. Então, no fim, para essa empresa específica, ela não achou que a gente estava roubando informação, sim, a gente estava trazendo o cliente para ela e ela estava vendendo muito mais por causa da gente. E ela quis ter a gente por perto. Mas, cara, hoje a gente realmente não sabe. O Google, por exemplo, é uma ferramenta de scrapping gigantesca que baixa essas informações, faz indexação, mas a gente não sabe se ele está fazendo legal também, né? Então, se está fazendo legal, ele não está publicando, né? Então, não dá para saber, né? É realmente complicado, né? Realmente, eu acho que é o fim de não perguntar, de repente, para as pessoas que vão fazer. Mas eu não sei, né? Porque você pensa, cara, você é dado de pessoa, né? Essa pessoa poderia colocar senha no banco lá, e você está fazendo para você se automatizar, para você precisar mandar a informação do banco por lá. Não deveria ser legal, né? Deveria ser algo que te ajudasse para facilitar, né? Realmente não tem. Mais alguma dúvida? Todas as ferramentas são gratuitas, cara. Open source. Eu fui no GitHub lá, dei uma olhada na documentação dele, do CNES lá, e a gente tem instalado o Chrome, tudo de graça. E aí tem algumas ferramentas que são mais bacanas, né? A gente tem alguns conceitos hoje que a gente fala que é um conceito de server. Né? Então, toda na minha máquina aqui, mas pô, exige meu processamento, exige eu saber como publicar, exige como fazer tudo. E hoje você consegue subir na AWS e falar assim, ó, quando eu receber uma requisição com esse dado, bate no Google, roda a informação lá, pega tudo, extrai, salva e morre, cara. Só vai rodar de novo quando você pedir. E aí você gasta muito menos, né? Então é bem bacana. Então é o que eu falo, mano. A gente tá aqui, mano, a gente não tá rico ainda, né? Porque a gente vai pensar numa ideia para criar alguma coisa. Mas o poder tá na nossa mão, não tá na mão do CEO, né? Ou a gente vai ser o CEO no futuro, né? Essa é a ideia. Tem uma que acontece na mobile? Cara, tem o Selenium no mobile também. Mobile, né? Mobile. As pessoas me bateram por falar mobile, né? Mobile. Mas tem o próprio Selenium pra lá também, mas tem várias outras ferramentas. Eu trouxe o Selenium porque ele é mais popular, eu me sinto mais à vontade para fazer também. É o que meu Facebook bot lá tá com ele também. Mas tem o Puppeteer, tem várias outras ferramentas que você poderia fazer. Então, pessoas de testes, né, os QAs que a gente fala, essas pessoas elas têm um poder que elas também não conhecem. Elas estão testando as coisas, mas elas realmente poderiam estar muito mais além do que só testando e validando informação. Mais dúvidas? Pô, mano, então muito obrigado a todos vocês por estarem mais uma vez aqui, né, mano? Muito obrigado de verdade, velho.